A gente trouxe para o estúdio um assunto que é muito em pauta, muito importante para os pais dessa geração, principalmente. E nós tínhamos programado um VT bem bacana, mostrando youtubers mirins. Como é que os pais costumam trabalhar isso, essa educação digital, como colocar os limites, como acompanhar, né? Infelizmente, hoje a gente não vai ter tempo de exibir esse VT. Vamos deixar para a semana que vem. A Mariângela vai voltar para falar sobre isso também. Então, hoje, vamos conversar com a Mariângela Mantovani, que é psicóloga clínica educacional. Seja bem-vinda à revista, tudo bem? Muito obrigada, viu, pelo convite, Regiane. Muito prazer em estar aqui. A gente que agradece, viu? E aí, é interessante a gente também expandir um pouco o assunto, não ficar só em cima do YouTube, porque a gente percebe que os pais, de uma forma geral, assim como a tecnologia é muito nova e a gente também está aprendendo os nossos próprios limites do tempo de uso de celular, de redes sociais, a gente também não sabe muitas vezes como lidar ou como impor esses limites para as crianças. Você percebe que os pais hoje em dia estão precisando de mais informação para lidar com esse assunto, Mariângela? Sim, porque é um universo muito novo. Numa realidade, eu digo assim, que para situações velhas existem respostas novas. Tá. E para situações novas, muitas vezes precisam de algumas respostas velhas. Então eu digo assim, o jovem como a criança precisa daquilo que sempre precisou. Isso é um dado de realidade. Ele precisa de amor, carinho, amigos, oportunidade, limites. Ele precisa de disciplina, rotina. Ele precisa de estudar. Então, os pais têm que adaptar agora essa nova realidade que já está instalada e não tem volta. Não tem volta, né? Já Cada tá dia na vai sociedade. ser mais, nós vamos ter momentos importantíssimos dessas crianças no vídeo, se apresentando, porém, precisa se tomar muito cuidado. Porque hoje tem o fake news. Hoje tem pessoas que falam com as crianças e eles não sabem quem são. Os perfis falsos, né? Que muitas vezes levam as crianças para caminhos super equivocados, né? Exatamente. Inclusive com aqueles desafios terríveis, né? Que vira e mexe aparece, é baleia azul, é mombo, umas coisas horrorosas que isso acaba chegando nos ouvidos das crianças muito pequenas, inclusive, que não têm a menor noção de como é que funciona esse submundo da web, digamos assim, né? A inteligência emocional digital, ela é nova para os pais. E os pais também precisam aprender a lidar com isto. Eu costumo dizer que dentro da família, cada um está numa bolha. Então a mãe chega em casa, fica com o seu celular, o pai com o celular dele, o filho no quarto no videogame, e eles se falam à distância e muitas vezes se falam pelo WhatsApp. É verdade, dentro do mesmo ambiente. Dentro do mesmo ambiente. Mãe, eu tô com fome. É engraçado, né? Porque assim, a nossa sociedade, de uma forma geral, passou a ouvir o outro muito tardiamente, né? Tanto que o Freud foi inventar a psicanálise em 1910, porque as pessoas só prestavam atenção em si mesmas, né? Não prestavam atenção no outro. Eu acho que é um desafio muito recorrente para os pais ficarem, ou melhor, um desafio muito grande para os pais conseguirem ainda mais agora controlar o comportamento dos filhos no meio digital também, e não só controlar, como se fazer presente. A supervisão, a presença dos pais na vida dos filhos é muito importante. Hoje, o que acontece? Eles trabalham muito, os pais correm muito atrás da sobrevivência, esses filhos ficam muito sozinhos em casa, entram em depressão, vem o tédio. Depressão cada vez mais cedo, né? E aí a turma deles passa a ser só virtual. Entendeu? A sua casa tem que abrir para os amigos virem para casa. Se você tem que ver com quem o seu filho está convivendo. A criança, o jovem, precisa do esporte, precisa da sua participação num evento escolar. Entendeu? Então hoje parece que o mundo virtual passou a ser de suma importância e quase que único. E a gente fala também com relação a como os pais devem encaminhar esse assunto. A gente sabe também que a criança aprende muito com exemplo, né? Muito mais do que com palavras. Isso é uma máxima. Não adianta a gente falar. Se a gente não mostrar como deve ser, a criança não vai entender nada. Fica uma discrepância entre o discurso e a prática, né? E aí fica querendo muitas vezes controlar o tempo que a criança fica ou tem acesso a redes sociais, ao celular, sendo que ela própria, como você citou, a mãe ou o pai, passa boa parte do tempo que está em casa pendurada no telefone. E às vezes não é só controlar o tempo que fica no celular. Mas o que se vê, mas o que, com quem, o que está fazendo. Nós vamos conversar bastante sobre o YouTube, que eu acho que é uma coisa muito bacana, que
está aí, que é nossa realidade, mas que precisa ter muito controle. Né? Porque uma criança, por exemplo, que já vem de uma família que mima muito ela. Exato. E aí ela se infla o ego através dessa função youtuber. Aí vem a questão do orgulho. Eu tenho um medo tão grande, assim, de um encaminhamento muito equivocado dessas crianças que entram que querem se tornar celebridades digitais, porque tem exemplos de muitas crianças que elas já são verdadeiros personagens, elas já não são mais crianças. Não elas são mais si mesmas. Exato. Não são mais elas próprias, Exato, e isso mais pra frente, que tipo de problema psicológico essa criança pode ter? A aceitação de uma negação dos pais, uma negação na escola, sei lá, uma entrevista de emprego, como que a pessoa reage? No consultório, sabe, Gabriel, eu já ouço alguns adolescentes dizendo assim, eu não sei quem sou eu. Sério? Eu me perdi, eu me sinto totalmente perdido. Eu não sei o que eu quero, o que eu gosto. Então isso é muito perigoso, né? E muitas vezes o comportamento acaba sendo moldado pelos comentários, né? A gente se vê muitas vezes, dependendo do comentário que a gente recebe, a gente tem que ter uma blindagem, né? Muito grande, para não deixar afetar por um comentário negativo, por um hater, por uma pessoa que está ali justamente para fazer o mal, para fazer você se sentir mal. Isso na cabeça de uma criança, né? Olha, isso aqui que eu falei, isso aqui que eu fiz foi criticado, não foi legal, então não vou por esse caminho. Então a criança vai ficar sendo moldada pelos comentários alheios, né? Isso. E outra coisa que eu vejo de muita importância é a questão do consumismo. Você na internet, você recebe informações o tempo inteiro sobre coisas que você pode adquirir. Por exemplo, eu tenho uma netinha, então ela queria a boneca Lou. Aí eu disse, como você conheceu a boneca Lou? Ela falou, tia, mas é tudo, vó. Um falava tia, outro falava vó, é tudo... como é que ela fala assim, mas todo mundo sabe. Todo mundo tem. Como que todo mundo tem? As minhas amiguinhas têm, eu não vou ter? Aí eu falei, tá bom, então eu vou lá te comprar, né? Eu digo tia porque ela é minha enteada neta, né? Sim. E ela então me chama de tia. E aí ela fala, mas eu quero. Mas aí você comprar uma, ela fica sabendo da amiga que tem tipo umas 50 LOLs já. Então ela já tem duas, eu já dei duas pra ela. Uma delas paguei com R$200. Meu Deus do céu. Sim, uma boneca desse tamanho, gente, vem com 2 sapatinhos assim, só que ela perde na primeira brincada. E outra coisa que eu vejo também, sabe, Regiane, é muito rápido tudo, né? Então você vai falar alguma coisa, você fala assim, olha, eu soube de tal coisa. Por exemplo, eu estava conversando com os adolescentes sobre as escape room, que são aquelas escape da sala e tal. Aí eles pra mim, mas isso aí já está ultrapassado. Nossa, a gente conheceu semana passada. A gente conheceu semana passada, a gente se divertiu. Vai colocar na matéria, inclusive no Dia das Bruxas, gente, não dá pra perder. A gente se divertiu tanto. É muito legal. É legal, eu fui com as crianças, é muito legal, aquilo desenvolve. É uma brincadeira de verdade, É uma brincadeira, você se vê dentro da sala do Chaves, por exemplo. E é engraçado que é uma hora inteira sem você ter acesso ao mundo digital. Focado, você concentrado, e precisando da ajuda real das pessoas ali, né? Então, é o tipo de interação que não existe. É verdade, né? Coisa bem presencial mesmo, né? Agora a gente sabe que a internet também, a gente está aqui fazendo um contraponto, até para que os pais, os educadores, as pessoas pensem justamente que existe esse lado B e ele tem que ser olhado com muita atenção, com muito carinho, muito cuidado. Mas dá pra gente ter um uso muito saudável, muito real, né, da internet, chegando a um equilíbrio, que eu acho que tudo que é muito novo, primeiro a gente chega no extremo para depois dar um passinho para trás. Você acha que a gente já está nesse movimento, Mariângela? Olha, eu acho que estamos começando esse movimento porque os pais já estão pedindo orientação. Você vê hoje mesmo esse programa em que a gente traz um alerta. Porque nós estamos aqui para falar mal da internet, para falar mal do YouTube. Até serviço da nossa existência. Maravilhoso. Né? Só que nós precisamos dar alertas, entendeu? Você não pode deixar o seu filho solto, sozinho, com uma internet. A senha do celular dele você tem que ter. E dependendo da idade do seu filho, essa senha é sua e não do seu filho. Entendeu? É verdade. Tem que ter também essa... São os limites, né? Exatamente. Os limites dos aplicativos, não é? Vamos fazer o seguinte, Mariângela, já tá subindo. A gente vai deixar semana que vem, a Mariângela vai voltar pra falar também sobre YouTube. Obrigada pela audiência, gente. Bom final de semana. Obrigada, Mariângela. Até. Beijo pra Tati, mulher do Galdino. Feliz aniversário, Tati.